Olá para todo mundo que está chegando por aqui, obrigada por acompanharem. Já tem gente que está cansando das lives, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente está usando bem esse instrumento para fazer uma ação política educativa muito importante para a luta do povo. Este curso aqui é feito pela Fundação Perseu Abramo, pela Escola Nacional de Formação Política do PT, pela Secretaria Nacional de Formação do PT, e ele já teve a primeira edição, coordenada pelo Gilberto Carvalho, que foi sobre ética e solidariedade política, e a gente está aqui, nesta edição, nesta série, com os caminhos da luta popular no Brasil. Eu e a Ellen Coutinho, que é diretora da Fundação Perseu Abramo, que coordena o Centro de Memória Sérgio Buarque de Holanda, estamos trabalhando juntas na organização desta edição, desta série do Somos Saberes. E ao trabalharmos, uma das pessoas que a gente pensou de cara que convidar é o João Pedro Stedley. Vocês estão vendo aí, está aqui com a gente o João Pedro, e a ideia é o João Pedro falar conosco neste curso, para quem está aqui na live, e depois, para a gente ficar rodando com este curso mesmo, sobre a estrutura da propriedade no Brasil, o vínculo que essa estrutura tem com um país extremamente marcado pela desigualdade e pela opressão, mas que a luta do povo sempre existiu. Esse povo sempre lutou, nunca baixou a cabeça, sempre teve formas de lutar. E este enfrentamento é o que a gente vai ver agora juntos aqui, nessa aula com o João Pedro Stedley, sobre a luta do campo, a luta da cidade, a luta de classes, as tarefas históricas da classe trabalhadora no campo e na cidade, o MST, é claro, e todas as formas de luta que ele estruturou, que é um marco na nossa história brasileira, e o que nós temos como tarefas na atualidade. Não é muito para quem é um cara que junta teoria e prática, como o João Pedro, que é parte de uma das grandes vertentes da luta popular no Brasil, o próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ellen, é isto? Dois economistas. Eu estou aqui com o João Pedro, que é economista, e com Ellen Coutinho também, economista. É isso, Ellen? Boa noite, Maria do Rosário. Boa noite, João Pedro Stedley. Bem-vindo, João Pedro. João Pedro Stedley, que é economista, escritor, ativista, uma das referências brasileiras na defesa da reforma agrária, da soberania alimentar, de um país mais livre, mais justo, mais igualitário. É um prazer tê-lo aqui para falar conosco sobre a propriedade da terra e a luta por justiça social no Brasil. É isso, Maria, vamos começar a nossa aula escutando o João Pedro, e durante a aula nós vamos aqui fazer algumas perguntas. Então, você que está aí nos assistindo pelo YouTube da Fundação Perseu Abramo, você pode mandar suas perguntas, que nós vamos dar conta aqui de selecionar algumas para repassar ao João Pedro Stedley. Bem-vindo, João Pedro, professor, a aula é sua, nós somos aqui alunas, vamos lá. Muito bem, prazer enorme estar com vocês e quem nos acompanha por esse novo método, né? Que a princípio parecia mais cansativo, mais chato, mas afinal acabou sendo também uma forma democrática de nós chegarmos a muitos lugares de forma barata, né? Quase de graça, do que antes nós fazíamos de forma presencial. Uma coisa não substitui a outra, mas estamos aqui. Bem, como o espírito é de curso, eu vou priorizar, então, o tema da questão agrária. Ainda que depois, nas perguntas, ou no final, a gente possa entrar também em temas mais contemporâneos, atuais. Mas eu queria focar mesmo na questão agrária para compartilhar com vocês, de certa forma também, qual é a leitura que o MST, a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, que faz muitas atividades com a Fundação Perseu Abramo, inclusive edita livros, e eu acho que a minha missão aqui é isso, é colocar alguns elementos de como nós estudamos a questão agrária. Infelizmente, a questão agrária no Brasil sempre foi um tema à margem, né? Nem sequer é considerado uma disciplina. Eu, em algum tempo da minha vida, passei pelo México. Lá eu ficava, assim, extasiado até, porque eu, vindo do campo,
tomei conhecimento de cursos de nível superior que eram a questão agrária, para preparar professores que depois iam na história, na agronomia, e davam essa matéria. Aqui no Brasil, faz apenas 6 anos que o MST, a Via Campesina, fizemos um convênio através da Unesco com a Unesp, Universidade Pública de São Paulo, para termos o primeiro mestrado em questão agrária. Olha, meu Deus do céu, é um atraso. E, claro, nos doutorados aí é mais fácil porque depende da pessoa, se a pessoa quiser pesquisar. Bom, tudo isso é para dizer para vocês que, então, o tema questão agrária, ele nunca foi abordado seriamente na academia brasileira. E isso, evidentemente, que tem uma consequência na formação, inclusive, da nossa militância em geral. Então, para começar, eu acho fundamental que todos os militantes, não só os do campo, e me alegro que vocês, né, que têm atuação na cidade e a própria fundação, tenham essa preocupação da questão agrária, porque a questão agrária é uma dos fatores, dos vetores, que pode nos ajudar a entender por que o Brasil é, em 2020, a sociedade mais desigual do mundo. Nós empatamos aí na disputa da taça com a África do Sul, mas os parâmetros de desigualdade são os mesmos. A rigor, só para lembrar vocês, nós temos aquele 1% de ricaços, depois aí no meio uma pequena classe média de 8%, 10%, e 90% da população vive do trabalho. Né? E grande parte desses 90% estão lá na linha da pobreza e da extrema pobreza, como acabou de ser revelado pela última pesquisa do PNAD e do IBGE, que nós temos 60 milhões de brasileiros que vivem em 17 milhões de residências sem ter renda nenhuma. Ou seja, nós temos 60 milhões de brasileiros que são párias da sociedade. Eles vivem de cesta básica, do auxílio emergência, da Bolsa Família, e algum familiar que esteja aposentado na Previdência. Bom, e a raiz dessa desigualdade, sem dúvida nenhuma, vem lá da nossa história, do nosso passado. E é isso que eu vou me referir rapidamente. Porém, antes de fazer um breve comentário sobre a história, eu queria também alertá-lo sobre 2 conceituações. Primeiro, nós podemos estudar a questão agrária de muitas formas, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista da sociologia, como é que foram se formando as classes sociais no campo. Podíamos fazer sobre o ponto de vista da história, ou da luta popular, que é muito rica, como disse a Maria do Rosário, o nosso povo sempre lutou. Aliás, os filósofos dizem, é da natureza do ser humano indignar-se contra as injustiças. E ao indignar-se, ele luta. Enfim, nós poderíamos estudar a questão agrária de 1001 formas, ou de várias facetas com olhares científicos. Aqui eu quero fazer uma abordagem de relance, utilizando fundamentalmente a economia política, que é a minha área, né? E o materialismo histórico. Então, já de antecipação, peço desculpa e esclareço que o nosso curso ele está mais focado em um aspecto da questão agrária, que é o da economia política. Bem, o segundo aspecto introdutório conceitual é sobre exatamente o que é questão agrária. Se você pegar pelo que sai nos jornais, ou às vezes até ensaios acadêmicos, aqui no Brasil é uma confusão. E se for para a rua e perguntar para o povo o que você acha que é questão agrária, você vai ouvir 1001 respostas. E é assim, de fato, por quê? Por causa desse tema que eu falei, que nós não temos uma tradição acadêmica de estudar. E, portanto, a gente não vai criando consensos em torno
de teorizar conceitos, de teorizar interpretações. Nós, do MST e da Via Campesina Internacional, porque isso é uma debilidade não só do Brasil, mas de muitos países, nós criamos um conceito, ou acordamos em utilizar o termo questão agrária com uma definição bem clara. Para nós, o que é questão agrária? Questão agrária não é problema de conflito, não é problema de reforma agrária, tá? Ou de outras confusões que se diz. A questão agrária, na realidade, ela é uma área do conhecimento científico que se propõe a explicar, né, como, ao longo do tempo, portanto, tem uma abordagem histórica, qualquer sociedade, ou uma sociedade qualquer, no caso a brasileira, organizou o uso, a posse e a propriedade da terra, que são três condições diferentes e que nós, inclusive, em geral, misturamos tudo. Achamos que posse da terra é a mesma coisa que uso, que é a mesma coisa de propriedade. E são três condicionantes diferentes. E também a questão agrária se propõe a estudar como a sociedade, ao longo do tempo, organiza a produção dos bens que ela retira lá da agricultura para atender às suas necessidades. Então, vamos combinar entre nós, e é essa a conceituação que a Via Campesina usa no mundo inteiro, que de interpretar a questão agrária não como um conflito, nem como um tempo determinado, nem como reforma agrária, mas sim como uma disciplina, uma área do conhecimento científico que se propõe a explicar essas duas situações. E, evidentemente, que essas duas situações, tanto da distribuição da terra, quanto da utilização produtiva da terra, ela vai mudando ao longo da história. Portanto, é muito dinâmica. Tá? E é isso que, então, eu vou recorrer agora para tentar compartilhar com vocês a leitura sobre o Brasil. Bem, no caso brasileiro, também há muitas formas de você dividir a nossa história. Particularmente, como parte desse esforço na Escola Nacional Florestan Fernandes, nos cursos de realidade brasileira que são dados ao longo do Brasil, nós temos adotado uma periodização que está mais adequada, então, com a economia política e com o materialismo histórico, para nós entender as diferentes etapas da questão agrária no Brasil. Então, vamos a eles, para ir mais rápido e depois termos mais tempo para os temas contemporâneos. A primeira etapa que caracteriza a utilização da terra e que é explicado pela questão agrária é os primórdios da nossa civilização, quando aqui chegaram os primeiros habitantes que cruzaram lá o Estreito de Bering, portanto, a origem dos nossos antepassados são asiáticos, lá, cruzaram a pé o Estreito de Bering e depois foram povoando os Estados Unidos, lá, América Central, vieram vindo, até aqui o Brasil, e até a Patagônia. Aqui no Brasil nós já temos registros históricos da presença humana, então, desde 50 mil anos atrás, naqueles registros antropológicos que tem nas cavernas do Piauí. Aqui no litoral de São Paulo encontraram uma caveira humana com 10 mil anos. Bom, então o tempo histórico é 50 mil anos atrás. Aqueles 50 mil anos atrás, foi organizada a atividade no nosso território sob a caracterização que houve depois pelos clássicos de comunismo primitivo. Ou seja, nós tivemos uma população que habitou nosso território, tanto do Brasil, que é agora, como toda a América,
no modelo de comunismo primitivo. E no comunismo primitivo, toda a terra é comum, todo o trabalho é comum, e eles utilizam, primeiramente, de forma extrativista, utilizam de forma nômade, portanto, vão alternando em uma espécie de um círculo histórico o espaço onde vão habitando, à medida que as necessidades são crescentes. Segundo Darcy Ribeiro, até 1500, então, 50 mil anos atrás, até 1500, chegou a viver aqui no Brasil 5 milhões de pessoas. Portanto, nós fomos um território razoavelmente habitado, com uma demografia densa. Né? E eu já vou citando alguns livros que eu separei aqui, para vocês irem anotando, já vai ficando gravado. Eu acho que um livro fundamental, ainda que não é da economia política, é da antropologia, é esse aqui, que eu estou citando. Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Eu vivo brincando nos cursos que quando nós tivermos um governo popular, quando as crianças nascerem, além do certidão de nascimento, nós vamos dar para eles, para a família, né, esse livro aqui e a Constituição, a nova Constituição que nós vamos fazer no Brasil. Ou seja, isso aqui é uma espécie do álbum da família. Aqui é saber a história da nossa família. Né? Por que somos brasileiros? Bem, então é nesse livro aqui que o Darcy Ribeiro diz, olha, quando aqui chegaram os europeus, já havia 5 milhões de habitantes, e em geral no litoral. A questão agrária, então, explica. Essa população tinha tudo em comum, não havia propriedade da terra, não havia nem sequer posse da terra, porque eles eram nômades, ainda que em círculos, e eles viviam em equilíbrio com a natureza, sobretudo ao longo do litoral. E, para quem não sabe também, os tupis-guaranis que dominavam, por as duas etnias que dominaram o nosso litoral, eles chamavam o seu território de Pindorama. Tá? Esse foi o nosso nome original do nosso território, que em Tupi-Guarani também quer dizer Terra das Palmeiras. Bom, sigo. Aí, em 1500, nós podíamos dizer que entramos para a segunda etapa da nossa história, explicado pela questão agrária, que vai de 1500 até 1850. O que caracteriza esse período? É que o nosso território aqui, o tal do Pindorama, foi invadido pelos europeus. Mas vamos combinar, não é qualquer europeu, nem foram os portugueses apenas. Os portugueses eles deram a legitimidade do poder político. Mas o Brasil e as Américas foram invadidos por uma necessidade de expansão do capitalismo mercantil, que lá na Europa já estava em plena efervescência. E a essência principal da acumulação no capitalismo mercantil, como é que os ricos vão ficando mais ricos? É no comércio, é na esfera mercantil, daí o nome. E para eles ganhar dinheiro, eles precisavam mercadoria. Até 1500, eles iam buscar essas mercadorias na Ásia, ou por terra, famoso caminho da seda, rota da seda, famoso caminho de Marco Polo, ou depois que o Vasco da Gama se atreveu, começaram a ir de navio também. Bom, entre 1500 e 1850, com a invasão do capital mercantil europeu, eles tomaram conta do nosso território e tinham como objetivo, então, produzir mercadorias agrícolas para as necessidades dos capitalistas e do mercado europeu. E o que eles fizeram? Eles transferiram a produção daqueles bens, daquelas mercadorias que eles tinham que comprar na Índia, em Madagascar, na China, e trouxeram para cá. Aqueles produtos que eles perceberam que tinham condições edafoclimáticas para produzir aqui. Então, eles transferiram a produção do café, que é originário, aí, ó, o nome dele, Coffee Arabic, daquela região aí, Sudão. Transferiram o algodão, que é originário da Etiópia, daquele cantinho lá da África.
transferiram todas as pimentas, que é daquela região de Madagascar, Ilhas Seychelles, sul da Índia, transferiram a cana-de-açúcar, que é originária da Índia, transferiram também o gado, que não havia gado no nosso território. E esse eles não conseguiram trazer da Índia, porque lá as vacas, de fato, eram sagradas, eram respeitadas. Então, o gado foi trazido das ilhas tropicais, aí, Canárias, Ilhas da Madeira, Cabo Verde, onde havia gado, já conduzido pelos europeus, e eles trouxeram para cá. Bom, o que caracterizou do ponto de vista da questão agrária? Primeiro, todo o território brasileiro passou a ser monopólio da coroa portuguesa. Eles eram os proprietários. Então, era um monopólio, um só proprietário, na Constituição da colônia. E como é que eles fizeram a organização da produção? Eles destinaram grandes concessões de terras, em geral, de 6 a 10 léguas, que equivaleria hoje, para nós só ter como referência, fazendas ao redor de 5.000 hectares. E entregavam para quem essas 5.000 hectares? Entregavam para aqueles capitalistas que vieram da Europa, que provavam ter recursos para fazer aqueles 5.000 hectares produzir. E quem é que eles botaram a trabalhar nessas áreas? Bom, primeiro eles tentaram escravizar os povos indígenas. Porém, os povos indígenas, lembre-se, viviam no comunismo primitivo, portanto, não eram ainda agricultores. Não sabiam a arte de cultivar a terra, porque eles eram extrativistas, né? Viviam da natureza. Então, a prática de escravizar os povos indígenas não funcionou. Com isso, então, eles apelaram para a escravidão trazida dos povos da África e transformaram o próprio comércio de escravos numa mercadoria. O primeiro grande capitalista mercantil do Brasil ganhou dinheiro comprando e vendendo escravos. E, para a ironia da história, ele é um dos grandes financiadores daquelas igrejas que há em Salvador, tá? Feitas também com trabalho escravo. Bom, então, o que caracteriza aquele período colonial? Concessões de uso da coroa para capitalistas. Esses produtores capitalistas se propunham a produzir mercadorias para o mercado externo, então note um vínculo direto com o centro do capitalismo da época, que era a Europa, porém utilizando-se essa prática perversa do trabalho escravo, ou seja, no intuito de acumular o máximo, eles se recusavam a pagar os produtores dos bens, os trabalhadores, que eram escravos. Mal e porcamente recebiam a comida. Bom, o fato de nós termos trabalho escravo até 1888 gerou uma confusão nos analistas da questão agrária. Essa confusão teve, inclusive, muito presente até a década de 60, até ontem. Eu já era nascido, né? Talvez a Maria do Rosário não, mas, ou seja, logo aí, até 1960, quando veio o golpe militar, mesmo os intelectuais de esquerda tinham só interpretações políticas e ideológicas sobre aquele período, mas não conseguiam explicar a verdadeira natureza da questão agrária do período colonial. Então, para citar para vocês, Celso Furtado, que é o nosso maior pensador da formação econômica, dizia que eram relações pré-capitalistas. Já do lado oposto, o Caio Prado Júnior, como grande intelectual do Partido Comunista, dizia, não, Celso, não é pré-capitalismo, é capitalismo puro, porque aqui tem trabalho assalariado, trabalho escravo,
e produzem mercadoria, lucro. Portanto, Caio Prado identificava as categorias do capitalismo para justificar sua teoria. Outros teóricos do Partido Comunista, pela existência de trabalho escravo, alegavam que era um modo de produção ou escravista, que não era o caso, ou feudal, que também não era o caso, porque o feudalismo são economias fechadas, não há mercadoria, não há moeda. E o escravismo, como vocês estão se lembrando, foi um modo de produção logo depois do comunismo primitivo, onde uma tribo escravizava outra tribo inteira. Então, não era um modo de produção escravista que existiu no Brasil. Bom, essa polêmica teórica, já que estamos numa aula, e ainda mais patrocinada por uma fundação que se dedica ao estudo e à pesquisa, só foi resolvido, pasmem, em 1976, quando, na prisão, o camarada Jacó Gorender, que era um grande intelectual comunista, marxista, preso, se dedicou a fazer esse livro. Bom, agora, há pouco tempo, em diálogo com a nossa companheira Dilma, por conversa de amizade, ela me disse que conviveu na cadeia com Jacó Gorender e que elas, muito jovens, então tinham incumbência de todos os papéis que recebiam das suas famílias, às vezes até para embrulhar comida ou alguma coisa, todas tinham obrigação de dar os papéis para o Jacó, porque o Jacó estava escrevendo um livro à mão, a caneta ou a lápis, nem sei o que podia ser. E atenção para vocês verem a importância desse livro. O Jacó já tinha datilografado o livro na casa dele, que é um livro de história, um livro de economia política. Porém, a polícia, quando foi prendê-lo, encontrou aquele calhamaço de folhas datilografadas, achou que eram as teses de Abril do Lenin, que era um livro de propaganda comunista, e simplesmente rasgou. E o Jacó Gorender, então, na cadeia, teve que refazer todo o livro, agora escrito à mão. Quando ele saiu da cadeia em 76, então a editora Ática publicou, e agora a editora de Expressão Popular, da Fundação Perseu Abramo, com a Expressão Popular, reeditaram o livro numa edição maravilhosa. E esse é o segundo livro que vocês não podem deixar de ter em casa. O Escravismo Colonial, de Jacó Gorender. Esse livro é a tese clássica da questão agrária sobre o período colonial. É aqui, então, que o Jacó Gorender diz, companheirada, o Brasil vivia num capitalismo mercantil, só que esse capitalismo mercantil, integrado com o capitalismo mercantil europeu, adotou um modelo específico de organização da produção, que é a plantation. O que é a plantation, então? A plantation é um modelo de organização da produção de mercadorias agrícolas adotado nas colônias, cujas características fundamentais são grande escala de produção, as fazendas eram enormes. Segundo, as fazendas se especializavam num só produto. Fazenda que era de café, só café. Fazenda de gado, só gado. Fazenda de cana, só cana. Fazenda de cacau, só cacau. Fazenda de algodão, só algodão. Essas fazendas produziam para o mercado externo, ou seja, mercadorias para dar lucro, articulados com o mercado no exterior. No período colonial, o Brasil exportou 88% de toda a sua produção agrícola. Isso é só para vocês terem uma referência. Esses panacos hoje em dia aí, só porque exportam pelo agronegócio, eu acho que desenvolve o país. Se exportação agrícola desenvolvesse o país, nós já estávamos desenvolvido lá na colônia, quando chegamos a exportar 88% de tudo que se produzia. E a última e pior característica, para ser assim bem genérico, era a adoção do trabalho escravo. Mas tudo isso vocês vão estudar nesse livro aqui,
que tem todos os detalhes de como funcionava a plantation do ponto de vista econômico. Sigo. Então, aí não havia ainda a propriedade da terra, porque os fazendeiros capitalistas se dedicavam ao comércio e à produção de mercadoria, mas eles não tinham a propriedade da terra. A propriedade continuava sendo da coroa. E a coroa dava, então, concessão de uso. Aí os fazendeiros reclamaram, porque eles queriam dar segurança para suas famílias, não iam investir em escrava, como eles diziam, e necessitava recursos para montar uma plantation. E depois que morresse, para quem que ficava? Então, se criou a concessão de uso hereditária, ou seja, os filhos herdavam a concessão de uso, mas não se podia nem comprar, nem vender a terra. Bem, aí, 1850, muda a situação da questão agrária no Brasil. Quando, na maioria dos países da América Latina, começando pelo Haiti em 1804, e outros países, já estava havendo rebeliões dos escravos, e a própria Inglaterra, que já estava no capitalismo industrial, começou a combater o trabalho escravo. Não porque eles fossem mais humanistas, que o Império Inglês foi tão ruim quanto é o americano agora. Mas porque os ingleses diziam para os colonizantes, para os capitalistas daqui que adotavam a plantation, eles diziam, é mais caro você sustentar o escravo, e se ele fugir, é prejuízo, se ele ficar doente, é prejuízo, e se ele morrer, prejuízo ainda maior. Então, é melhor vocês adotarem seus burros o trabalho assalariado. Esse é o motivo de por que o Império Britânico passou a combater o trabalho escravo. E se alguém tem alguma dúvida disso, vejam o filme A Queimada, que é um filme clássico, que retrata a plantation na ilha de Santa Luzia, no Caribe. Não deixem de ver. Se alguém tem mais curiosidade de saber como é que funcionava a plantation dentro dela, já que aqui tem as teses direitistas do Gilberto Freire, que havia harmonia naquelas fazendas escravocratas, não deixem de ver, e esse sim, eu acho que vocês já a maioria viram, porque é um filme contemporâneo de Hollywood, Django Livre. Tem aqui toda aquela violência própria do diretor, que é italiano lá, mas o principal é você olhar como é que funcionava a plantation por dentro. Como é que o escravocrata tratava os seus escravos. Bom, sigo. Então, em 1850, já prevendo o fim da escravidão, Dom Pedro II, que era um sujeito muito hábil, decretou a primeira lei de terras no Brasil. E a primeira lei de terras dizia o quê? Instituía a propriedade privada da terra. Então, foi aí que nasceu a propriedade privada da terra no Brasil. E foi aí que nasceu o latifúndio. Por quê? Porque nessa lei de terras estabelecia o valor, inclusive, em réis ou 1.000 réis por hectare. Na época não se usava hectare, se usava légua. Portanto, só podia ser proprietário de terra quem tivesse dinheiro para comprá-la da coroa. Com isso, eles excluíram todos os pobres e excluíram a possibilidade dos trabalhadores escravos virem a ser camponeses, poceiros, proprietários de terra. Como havia acontecido, um pouquinho mais tarde, nos Estados Unidos, quando o Abraham Lincoln fez uma lei quase no mesmo período histórico, em 1862, que foi completamente contraditório da lei brasileira, porque a lei do Abraham Lincoln garantia o direito de qualquer família americana a ser proprietária de 100 acres, não mais nem menos, que equivale aqui a 66 hectares. Bom, sigo. Então, de 1850 até 1930, nós temos aí 80 anos de transição. Transição de quê? Do fim da escravidão, que acabou acontecendo em 1888,
Mas transição também da questão agrária. Surge a propriedade da terra, surge os assalariados, tá? E vai transitando até 1930, quando então a economia brasileira emerge o capitalismo industrial, com a famosa Revolução de 30, liderada pelo nosso conterrâneo gaúcho Getúlio Vargas, que, apesar de ser fazendeiros, advogava como política a política do capital industrial. Bem, com o fim da escravidão, em 1888, e já antevendo isso, também Dom Pedro II, que era um sábio nesse sentido, começou a ir para a Europa e atrair camponeses pobres com a promessa de terra. Então, entre 1875, pouquinho antes do fim da escravidão legal, até a Primeira Guerra, 1914, migraram da Europa para o Brasil 3.600.000 camponeses. Se a gente pegar, pelos dados do Darcy Ribeiro, quantos escravos havia ainda em 1888, já que muitos fugiu, mais ou menos se equipara o número de trabalhadores escravos libertos com o número de camponeses que vieram com mão de obra agrícola. Então, aqui, nesse período de transição também, do ponto de vista da questão agrária, surge uma nova classe social, que são os camponeses, vindos da Europa. Mas também emerge um outro tipo de campesinato, que eram os mestiços, que haviam surgido na nossa civilização brasileira dessa mescla entre negro e índio, índio com branco, negro com branco. Tá? Então, o mestiço nascido aqui não podia ser escravizado. E como é que ele resolvia a vida? Entrando sertão adentro, né? Onde a plantation não podia pegar ele. Por isso que o Guimarães Rosa, grande escritor das Minas Gerais, apelidou esse novo camponês de o sertanejo, porque para ele sobreviver, ele foi sertão adentro, botou posse lá em terra pública. E na maioria dos lugares do Nordeste e do Norte de Minas, até hoje eles não têm título. Eles só têm posse que vem de pai para filho e assim por diante. E é esse o campesinato conhecido como campesinato caboclo, campesinato caipira, aqui da região de São Paulo, Minas Gerais, tá? Ou, genericamente, o sertanejo, como é conhecido em todo o Nordeste. Bem, vamos mais rápido, senão o tempo voa. Bem, aí, de 1930 até 1980, nós tivemos um novo período, que é demarcado, então, pelo capitalismo industrial. Ou seja, a forma de ganhar dinheiro no Brasil não era mais exportar para a Europa. Era ter fábrica, produzir os bens aqui. E, evidentemente, que a maior parte das fábricas que foi instalada a partir de 30, de novo, era o capital estrangeiro, que lá na Europa, e já agora Estados Unidos, como eles já estavam na etapa do imperialismo lá, portanto, eles precisavam exportar os seus capitais para a periferia do sistema capitalista em busca de quê? Em busca de matéria-prima para suas fábricas, em busca de mão de obra mais barata, porque lá na Europa já estava surgindo as ideias do Marx, do socialismo, e o operariado lutava, né? Lembra-se? A Comuna de Paris, quando os operários tomaram a cidade de Paris, foi em 1871. E aqui ainda nós estávamos com o trabalho escravo. De maneiras que muitas fábricas vieram do exterior em busca de matéria-prima, de mão de obra barata, desorganizada, e de mercado, já que o mercado lá na Europa e nos Estados Unidos também já tinha saturado. Bom, e qual foi o papel da agricultura que a questão agrária explica desses 50 anos, 1930 a 1980? É, então, quando a agricultura brasileira é orientada a se subordinar à acumulação do capital na indústria. Bem, nós, então, já tínhamos vindo da herança colonial com a grande propriedade.
Porque aquelas concessões de uso, que era tudo 5, 10 mil hectares, se transformaram em proprietários. Então, a lei de terras de 1850 foi também o batistério do latifúndio. Ou seja, a propriedade da terra no Brasil já nasceu latifundiária e está aí até hoje. Bom, aí vieram os camponeses, que tiveram que se moldar a essa situação, os camponeses caboclos que já existiam aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é que o centro da acumulação passou a ser na indústria. Então, a agricultura teve que produzir para eles. Mesmo as grandes propriedades dos latifundiários, eles continuaram produzindo cana, café, cacau, algodão, gado. E continuaram exportando. Por que a burguesia industrial aceitou essa parceria? Porque a burguesia industrial, como era de origem do capital estrangeiro, das máquinas, dos empréstimos para as fábricas, eles precisavam daqueles dólares, daquelas libras esterlinas, da exportação agrícola. Então, exportava café e, com o dinheiro do café, pagava as máquinas. Ou seja, ele nem ficava aqui no Brasil, já voltava de novo para lá. Então, o modelo industrial brasileiro nasceu casado com o latifúndio. Tem uma lógica aí própria. Isso é interessante vocês entenderem, porque na maioria dos países do mundo, quando emergiu o capitalismo industrial, eles fizeram reforma agrária. Ou seja, repartiram o latifúndio para transformar o camponês em integrado com o capitalismo industrial. Assim foi em toda a Europa. E assim foi nos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão. Aqui no Brasil, eles não quiseram fazer reforma agrária, a burguesia industrial. Eles preferiram fazer uma parceria com a burguesia oligarca latifundiária. Bom, e o campesinato, que já era numeroso, seja os que vieram da Europa, como o meu bisavô, seja os que estavam aqui. Qual foi o papel do campesinato nesses 50 anos? O papel do campesinato foi, primeiro, fornecer mão de obra barata para as indústrias. Tá? Então, o operariado industrial, todos são filhos de camponeses. Até hoje. Basta ir numa fábrica de São Bernardo e perguntar: quem de vocês nasceu no interior? Todo mundo. Tá? Bom, segunda tarefa do campesinato: produzir alimentos baratos para esse operariado. Daí a lei do Getúlio, inclusive, que está vigente até hoje, que faz uma equiparação entre o preço da cesta básica de alimentos com o salário mínimo. Tá? Como quem diz, os operários vão receber na cidade o valor necessário para eles sobreviver. Portanto, quanto mais baixo for o salário, mais lá alto vai ser o lucro das indústrias. Para que esse salário consiga garantir a sobrevivência dos operários, os camponeses tinham que abastecer a baixo preço. Foi isso que o Getúlio fez durante 30 anos. Tá? Então, os camponeses passaram a se integrar no mercado, no entanto, passaram a ser explorados através dos preços que o governo impunha para que a cesta básica sempre fosse baixa. Terceira função do campesinato era, então, produzir matérias-primas para a agroindústria, porque foi esse o setor que evoluiu, né? A indústria. Também na forma de produção de alimentos, na forma de agro. Né? Então, a agroindústria precisava da matéria-prima do camponês. O leite, porco, não podia mais levar porco na feira, mas podia entregar para a sadia. Então, surgiram os grandes frigoríficos. Né? E assim eu podia dar exemplo lá na minha terra. Tem muitos exemplos de agroindústrias que se estabeleceram, do vinho, da cerveja para a cevada, do leite, da carne de porco, da avicultura, que também floresceu rápido. Então, os camponeses se subordinaram a isso. Bom, 1980, por que eu me referi a isso? Porque em 1980, o capitalismo industrial entrou em crise aqui no Brasil. E, então, coloquei em crise todo esse modelo, que afetava a agricultura também. Foi a chamada década perdida. Né? Ou seja, a economia brasileira passou 10 anos sem crescer. Agora nós vamos completar de novo mais 10 anos sem crescer. Provavelmente entre 2014 e 2024.
Mas a década de 80 já está registrado. Nós não crescemos, em 10 anos, não crescemos nada na economia. Então, isso rompeu o modelo. Qual foi a consequência disso, do ponto de vista da questão agrária? É que, de 1990 para cá, o centro de acumulação capitalista, lembra-se, eu sempre estou usando a história da questão agrária pela ótica da economia política. Né? Deixei de lado, inclusive, as reações das lutas sociais, que a Maria do Rosário estava doidinha para ouvir, mas, infelizmente, vai ficar para outra aula. Esse é o centro de quais foram as metamorfoses que foram acontecendo, que a questão agrária explica. Então, a partir de 90 para cá, portanto, os últimos 30 anos, a economia brasileira passou a ser organizada, hegemonizada, no seu polo de acumulação, no capital financeiro e nas grandes corporações transnacionais. Então, se quiserem, quem que acumula mais a nossa riqueza? O trabalho dos 200 milhões de brasileiros. Os bancos e as empresas transnacionais. Esses são os dois polos. Já não é mais a indústria, como foi os 50 anos de glória, a chamada Era Vargas, nem é mais o capitalismo mercantil da colônia. Agora, o polo é o capital financeiro. Portanto, é esse capital especulativo, fictício, que o Marx se referia. Porque ele existe e, ao mesmo tempo, não existe. Né? Ele se multiplica por conta própria. Um banqueiro não precisa ter fábrica, nem precisa ter terra. E mesmo assim ele vai acumulando. Tá? Bom, que mudanças trouxe lá na agricultura? Nessa nova etapa do capitalismo, que ainda não tem um conceito claro para a economia política, mas do ponto de vista ideológico ficou conhecido como o período do neoliberalismo. O que mudou foi que, então, esse capital financeiro, associado com as corporações transnacionais, foi lá para a agricultura brasileira e organizou o modelo do agronegócio, da qual nós estamos com ele até hoje. E o modelo do agronegócio, ele é totalmente dependente dessas dois fatores determinantes, os bancos e as empresas transnacionais. Os bancos, porque para você aumentar muito a produção, você precisa investir, precisa ter capital. E as transnacionais, porque são elas que impõem um pacote tecnológico, da onde elas vendem os agroquímicos, os adubos, os inseticidas, o agrotóxico, vendem as máquinas e depois compra a produção. Então, hoje, nós temos praticamente 5 ou 6 empresas transnacionais, que cada um desses grupos controla um setor de insumos da agricultura. 5 empresas controlam as máquinas agrícolas. A trator é uma das máquinas mais fáceis de fazer, porque tem que vir a Ford, a Massey Ferguson, a New Holland, a Fiat, porque é eles que dominam. Né? 5 empresas dominam o agrotóxico. Agora que a Bayer comprou a Monsanto, então reduziu para 4. Né? E assim, sucessivamente, 3, 4 empresas dominam adubo químico. Né? Assim como o comércio externo, para quem o agronegócio produz, é dominado por 3, 4 empresas. Grãos, Cargill, Monsanto, ADM, Dreyfus. Né? Leite, Nestlé, uma outra lá da New Holland, né? A Batavo, que é da Europa, etc. Então, concentrou e é dominado por empresas. Ao ponto, então, que hoje, né? E apesar do governo Lula e Dilma, que fizeram governos em convivência com o agronegócio, notem, e é obrigação nossa, mesmo com uma fundação petista, reconhecer que a política dos dois governos foi de convivência com o agronegócio, não foi de enfrentamento. E por isso que todos os ministros da agricultura, do Lula e da Dilma, eram legítimos representantes do agronegócio. Alguns, como Roberto Rodrigues, na minha opinião, o principal intelectual orgânico do agronegócio. A Cátia Abreu já era mais tagarela,
virou ministro da Agricultura porque tinha sido presidente da CNA, que é o núcleo mais atrasado do agronegócio. Então, nós chegamos aos dias de hoje, com isso vou concluindo, antes que você desligue a televisão, né, que é a arma que você tem na mão, é que hoje nós convivemos, ou coexistimos, com o enfrentamento entre 3 modelos para a agricultura. O primeiro modelo é o modelo do latifúndio atrasado, que ainda existe, né? Dos chamados ruralistas. A bancada ruralista representa eles. O Naban, ex-presidente da UDR, a UDR era a expressão deles. Então, esse latifúndio atrasado, ele quer acumular e ganhar dinheiro se apropriando dos bens da natureza. Eles são os autores da medida provisória 910, que agora virou PL. Porque eles querem tomar conta da Amazônia. Os nossos pesquisadores chegaram até a calcular que se passasse a medida provisória ou esse PL, do jeito que eles querem, para autolegalizar até 1.500 hectares por pessoa, seriam apropriadas da Amazônia 65 milhões de hectares, que hoje é terra pública. Então, note, esse setor atrasado quer enriquecer com os velhos métodos coloniais, ou, como Marx e a Rosa Luxemburgo explicaram, os métodos da acumulação primitiva. Vai lá e se apropria da natureza, que é um bem de todos, transforma em mercadoria, seja minério, seja floresta, seja madeira, seja terra, e enriquece. Tá? Segundo modelo é o modelo do agronegócio, que está aí. É o modelo, digamos, que mais produz commodities. Mas note, commodity é uma mercadoria para o mercado externo, padronizada. Soja, milho, etanol, tá? Da cana, o açúcar também é uma commodity, as carnes, tá? O algodão. Mas eles não produzem comida para a mesa do brasileiro, porque o objetivo do agronegócio é lucro, não é alimentos. E, inclusive, nas nossas aulas mais demoradas, ou lá no mestrado da Unesp, nós fizemos esse exercício com os estudantes. Uma propriedade típica do agronegócio brasileiro, que se dedica à soja, ao milho, o que for, a divisão da renda produzida está mais ou menos nesses pés. 80% vai transferido para as empresas transnacionais, que são as que fornecem os insumos, não? Ou compram a produção para levar para o mercado externo. Em torno de 10% é repartido entre impostos, portanto, é uma mais-valia social que vai para o Estado, muito baixinha, no caso do agronegócio, porque eles não pagam ICM, inclusive, e outros 5% para os bancos. Se eu falei que os bancos aqui dominam, por que aqui é só 5%? Porque, na verdade, a maior parte do capital financeiro vem embutido nos insumos que as empresas adiantam. Então, quando uma empresa adianta agrotóxico, ela financia também isso pelo banco. Então, o banco pega lá da empresa também, além de muitos bancos serem acionistas dessas empresas. E, terminando a minha conta, então, repito, 80% para as empresas que comercializam, 10% dividido entre governo e banco. E os outros 10% é que renda da terra. Portanto, lucro do burguês agrário. Note, então, de um valor de 100% de nova riqueza produzida, esses panaca desses fazendeiros que se arrotam carregar o Brasil nas costas, só ficam com 10%. A grande parte dessa riqueza, que é 80%, vai para Monsanto, vai para Fiat, vai para Nestlé, vai para 50 grandes empresas que também é fácil identificá-la naqueles 500 maiores da revista Exame ou da revista Valor. Bom, e o terceiro modelo, e com isso vou terminando, é o modelo da agricultura familiar, da agricultura camponesa, se quiser, que são os que produzem de forma familiar, só com trabalho familiar, e eventualmente tem algum trabalho assalariado,
né? E produz os alimentos para a mesa do povo brasileiro. Na época do Lula e Dilma, aí sim, do Amor à Palmatória, foram 2 programas maravilhosos, claro, em interação com os parlamentares que nos ajudaram a aprovar as leis, em interação com o movimento camponês que pressionava, foi o programa PAA, que é Compra Antecipada de Alimentos, e é o programa PENAI, que obrigava a merenda escolar a ser abastecida pela agricultura familiar. Esses 2 programas foram revolucionários, porque deram a resistência para o campesinato resistir como está até agora. Senão nós tínhamos ido para o beleléu, né? Se dependesse do Ministério da Agricultura. Então, na época do PA, a Conab, que administrava, ela chegou a comprar 367 tipos diferentes de alimentos, que é, no fundo, a culinária brasileira. Então, olha a riqueza que nós temos na mão. 367 tipos de alimentos foram comprados pela Conab naquele período, e depois havia um mercado organizado institucional. Então, os camponeses entregavam no hospital, entregavam numa associação de bairro, entregavam num quartel da PM, entregavam no presídio, entregavam nas escolas, e assim por diante. Mas o que eu quero ressaltar aqui, olha, o mundo camponês, que chamam de atrasado, é o que produz 367 tipos de alimentos diferentes. E o agronegócio, que dizem moderno, produz cana, algodão, pecuária, soja e milho. Deu. Que até o cacau eles já perderam. E o café também estão lá caindo pelas beiradas. Bom, então essa é a situação atual. Já deu a minha horinha, me passei um pouco do tempo. Espero ter compartilhado com vocês. E agora, última indicação. Aqui também uma publicação da Fundação Com a Boitempo. Veja se vocês anotem aí. Com palmos e terra medida. Um brilhante trabalho do meu amigo Flávio Aguiar, que foi lá na literatura. Então é um livro gostoso de ler, apesar de ser grandão. Vocês não vão pelo peso, viu? Só a burguesia que compra livro pela cor da capa, que eles querem botar lá na estante. Então esse livro é fundamental para nós entender aqui por uma outra leitura. Para vocês não encher o saco com a minha economia política, se vocês querem entender a questão agrária pela literatura, leiam esse livro, que ele começa com a primeira peça de literatura, né, que foi escrita sobre a nossa questão agrária, que é a Carta do Pero Vaz de Caminha. Né? E deve terminar aqui, agora eu não vou encher o saco de vocês, com um texto de 2 páginas só, que o José Saramago escreveu para aquele nosso livro Terra, que nós editamos com Chico Buarque, com as fotos do Sebastião Salgado, e nós vendemos o livro por aí, e com isso construímos a nossa escola Florestan Fernandes. Então, notem como tudo tem uma coisa a ver com a outra. Então, quem encheu o saco da economia política, que não gosta de economia, não sei o quê, de conceito, leia, então, na literatura, que vocês vão aprender de uma maneira mais prazerosa. Tenho dito, câmbio, camarada Maria do Rosário. Camarada Stedley, olha aqui, para a gente foi um prazer imenso acompanhar essa aula, né, Ellen? Eu acho que uma ou outra questão a gente ainda pode colocar para ti aí, Stedley. Olha só, tem gente de São Paulo, Rondônia, Bahia, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, que é a nossa terra, Pernambuco, Minas Gerais, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Ceará e Bahia acompanhando essa noite. Apesar de ser tarde, a gente está com uma boa turma acompanhando, a turma que está fazendo o curso, e que depois a gente vai pegar as sugestões de livros que o Stedley está fazendo, nós vamos perguntar para ele quais os textos principais, não sei nem se ele vai querer fazer isso, para a gente passar para vocês, dentro dos livros, o que ele considera mais importante para as questões de certificação aqui do curso que a Fundação Perseu Abramo vai fazer. Ellen, tem alguma pequeno comentário, Maria? Maria, já que você tocou em livros, esses 3 livros não tem escapatória, tem que ler tudo. Tem que ler tudo. Agora eu te mandei, a Ana
uma cartilha, que aí sim são capítulos selecionados. Inclusive tem um capítulo do Goré. Aí essa cartilha, como ela está em PDF, você pode mandar para todo mundo que está acompanhando. Ah, tá aqui. Olha aqui, ó. Coletânea, aqui, ó. Ana, lá do MST, mandou. Coletânea de textos da Escola Nacional Florestan Fernandes. Então, quem está matriculado no curso, leia todos o livro inteiro, viu? Que nem o... Mas, aqui, ó, Darcy Ribeiro, Jacob Gorender, são as duas, o escravismo colonial, do Jacob Gorender e... o povo brasileiro. O Darcy Ribeiro tem que ser lido integral. E eu acho que ainda, o Stedley falou na literatura brasileira, na formação do Brasil, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, ele citou esse debate. Eu considero importantíssima essa sua referência aqui sobre no povo brasileiro, na formação e no sentido do Brasil, mas, sobretudo, essa distinção que você fez aqui, que tu fez aqui para a gente, Stedley, entre o que aconteceu no Brasil colonial e como nasceu a propriedade da terra no Brasil e como a terra no Brasil precisava ser comprada da coroa, né? E como nos Estados Unidos houve uma distinção com Lincoln, um outro tratamento, onde cada família norte-americana tinha acesso aí, nem mais nem menos, tu disseste, a 100 hectares de terra. Uma base para se desenvolver. No Brasil, isso realmente não aconteceu. Mas quem está inscrito vai receber também a coletânea sugerida aqui pelo Stedley para os inscritos no curso. Agora eu passo para Ellen Coutinho e o Stedley volta aí para fazer o fecho aqui da nossa reunião. Tem vários elogios tem mais um livro aqui, ó. Já que você gostou da historinha dos Estados Unidos... Gostei. Tem esse livro que eu acabei de organizar, que saiu pela Expressão Popular, Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo. Vai ser uma coleção de 3, 4 volumes. É o que eu faço nas horas de folga, como eu aprendi com a minha avó lá no interior. Enquanto descansa, carrega pedra aí para montar a cerca, né? Verdade. Então, eu estou aplicando, só que agora de uma maneira um pouquinho mais prazerosa. Aqui nesse volume 1, vão ser 3, 4 volumes, traz as primeiras experiências desse período do capitalismo industrial. Então, aqui, inclusive, já que você fez referência, conta com mais detalhes a reforma agrária dos Estados Unidos, para a gente comparar com a lei de terras aqui, que não teve nada a ver com reforma agrária. Ao contrário, foi o batistério do latifúndio. Olha aí. Pronto. Então, Ellen, o batistério do latifúndio e a resistência que foi também se adensando do outro lado. Ele já prometeu uma aula para a gente sobre resistência, que hoje ele tratou da estrutura da desigualdade. Mas eu vou cobrar e a gente vai cobrar, não é, Ellen? Vai lá. Stedley, Maria, fundamental essa aula, precioso os temas que o Stedley coloca. A gente teve algumas colocações aqui. Esse último livro que você traz para a gente, ele meio que responde o Péricles Pegado Cortês, que pergunta aí sobre o envolvimento dos militares, sobre a reforma agrária no Peru, nos Estados Unidos, e como eles se posicionam aqui no Brasil, a posição anti-reforma agrária, né? Então, esse livro é bastante pano para manga, esse debate sobre como os militares se posicionam e como se desenvolveu a reforma agrária em outros países. O Roque Furtado traz aí a questão da escravidão, da abolição da escravidão e da reforma agrária, se a reforma não deveria ter sido feita assim que foi abolida a escravidão, e é a escravidão que é uma abolição inacabada, né? Que nós, no movimento negro, chamamos de abolição inacabada, que, na realidade, ela não veio aí contemplar o povo negro e libertar de verdade aqueles que foram escravizados, e que você faz essa leitura também de como o latifúndio, de como a propriedade privada da terra, ela já nasce latifundiária no Brasil, e como isso se relaciona com essa questão da escravidão, com essa questão dos pequenos produtores, daquelas pessoas que não tinham acesso à terra, e como essa terra foi regulamentada, como o acesso a essa terra foi regulamentado. Então, muito importante. Tinham várias questões ainda para ser colocadas, mas, dado o avançado do horário, eu estou aqui mais para agradecer, dizer também que a companheira
A companheira Lila Rosa trouxe aí uma questão sobre a expropriação das terras indígenas, outro assunto que daria muito pano para a manga aqui, Maria, então que realmente cabe mais uma aula para a gente conversar sobre esses assuntos, mas foi muito positivo, professor Stedley, e a gente agradece a oportunidade de lhe escutar mais uma vez. E Maria vinha falando sobre esse horário, né? Mas tem muita gente agradecendo, muita gente dizendo que está muito bom o conteúdo e a gente vai seguir. Então, é isso, agradecer e saudar o professor Stedley pela luta e saudar por essa aula maravilhosa aqui para a gente. É verdade. Eu que agradeço a atenção de vocês e fico comprometido aí. Quem sabe em outra oportunidade, não precisa ser nesse curso, ou que a Fundação organize, para daí fazer aquele olhar de como é que foram as lutas sociais em cada um desses períodos. Houve luta intensa. Tá? Também gostei da provocação aí, nós podemos ter uma aula, como é que os militares se comportaram na América Latina em relação à reforma agrária, né? Nós tivemos as poucas reformas agrárias clássicas que são aquelas reformas agrárias junto com o capitalismo industrial, foram feitas por pessoas que tinham origem militar. Basicamente, o Cárdenas, no México, né, na década de 30 e 40, foi citado aqui o Velasco Alvarado, no Peru, também, já agora, na década de 70. Então, naqueles países onde nós tínhamos militares comprometidos com o seu povo, eles entenderam como a terra é a base, né? Aqui no Brasil, infelizmente, até por questões de classe, Maria do Rosário me ajuda aí, havia um segmento muito grande de oficiais do Exército que moravam na fronteira do Rio Grande do Sul, e esses oficiais casavam com filhas de latifundiários. E disso gerava um comprometimento de classe, né? Que acabou também prejudicando o avanço da reforma agrária, pelo menos lá no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, para a gente falar de reforma agrária, de onde eu estou agora, né? A gente fala também, sempre numa homenagem ao lutador, um cara lutador que foi o Brizola também, né? Porque, afinal de contas, ele teve boas posturas na sua vida política, também nesse tema, né? Brizola é um profeta. Brizola... Eu tenho um outro livro, não vou ficar aqui me exibindo os livros que eu organizei, mas é o volume 3 de uma coleção Ação Agrária no Brasil, que trata dos projetos de reforma agrária que houveram e que não foram à frente, né? Porque, a rigor, nunca houve reforma agrária no Brasil. Nunca se dividiu a propriedade fundiária. Sim. Mesmo os assentamentos é debaixo de muita luta. Então, eu recupero lá quem foram os pensadores que pensaram projetos de reforma agrária. O primeiro, anota aí, a Ellen vai gostar, foi o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, como um intelectual abolicionista, ele foi o primeiro que escrevia nos jornais. Ele não escreveu uma lei, mas ele escrevia no jornal, ó, esse país só vai ser independente e democrático se distribuir a terra para os ex-escravos. Então, o Joaquim Nabuco é o nosso patrono da reforma agrária. E lá no Rio Grande do Sul, em 1960, aí sim o Brizola foi corajoso, porque o Brizola, num governo estadual, fez uma lei de reforma agrária e fez um instituto que é o avô do INCRA. Antes de ter o INCRA, houve o IGRA, Instituto Gaúcho de Reforma Agrária. E a história do Brasil, na ponta da língua aí do João Pedro Stedley, cara, lá vem lá, do que estudou, do que viveu, do que sabe da luta. Pessoal, é o seguinte, a nossa aula foi super boa, eu quero agradecer muito para ti, viu, Stedley? Tu assumiu um compromisso, não só conosco, mas é o compromisso que tem dessa relação da Escola Florestan Fernandes com a Escola Nacional e com a Fundação Perseu Abramo. E eu sou muito grata, quero referir aqui também ao Aloysio Mercadante, a Ellen, a Vivi, ao Gilberto Carvalho, ao Wilson, ao Lindbergh, a toda a turma que a gente está junto trabalhando a formação política do Brasil, do PT, né, e na Fundação, na escola, e eu agora assumi essa tarefa da formação nacional, eu quero trabalhar muito conteúdos e que o nosso povo saiba
a luta e saiba pelo que luta e qual é a sua história. Então, eu te agradeço imensamente por estar comprometido com a nova aula, tá? E eu estou muito contente de estar aqui com a Ellen Coutinho. Concluo também essa live aqui, essa live aula do STED, agradecer para ele, fazendo uma homenagem para a própria Ellen, que estava com a menina dela, estava doentinha, enfim, a Elis, mas mesmo assim a Ellen está aqui com a gente, a Elis está bem, e a gente fica muito feliz. Então, fica um abraço forte para a Elis, para a Ellen, né? E um abraço para ti, João Pedro. Todos, para vocês tu todas. É o cara da luta. Que isso, estamos juntos e entre companheiros não se agradece. Nós estamos na mesma trincheira. Valeu. Sucesso aí, tomara que a Fundação vá para frente, nós temos que massificar os cursos de formação, que é nos períodos, agora eu vou provocar, é nos períodos de crise que se forjam os militantes. Palavras de Vladimir Ulyanov, porque ele disse, na crise, as ferramentas do povo é que tu tem que botar liga, né? Tu tem que transformar ferramentas indestrutíveis. Né? Novas tarefas e novas forças. E com visão ideológica, agora não é para vacilão. E quem é que dá a visão ideológica, a leitura teórica? É a formação política. Então, cumprimentos, adelante, conte comigo, sempre que eu puder, talvez em horário mais cedo, né? Que daí dá para... Tamo junto! Dá para ouvir perguntas. Tá bem? Um grande abraço para vocês. Hein? Valeu, tchau, tchau. Valeu, Pedro. Obrigada, Ana. Obrigado, MST. Beijo, Ellen. Beijo, João Pedro. Beijo, Maria. Abraço, Beijo, Davi, para ti também que está cuidando aí.